Oi galera, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula de literatura e dessa feita é com o quientismo no Brasil. O quientismo no Brasil encontra-se no nosso material didático, no capítulo 7, inicia-se aí na página 206, tá ok? Como a gente já pode visualizar aqui, ó, literatura informativa e literatura de catequese. Então a gente já sabe que nesse período não se escrevia crônicas, nem memórias, né? Por quê? Porque os escritores da época não tinham nenhuma intenção literária. Todos os escritos eram simplesmente numa tentativa de descrever e catalogar a terra e o povo recém-descobertos. Entretanto, permeava-se a fantasia dos autores, né, dos exploradores europeus, porque eles estavam aqui principalmente com o objetivo de catequizar, né, os índios. Então vejamos, olha só. O desembarque de Cabral em Porto Seguro em 1500. Olha aí uma ilustração, né, da chegada de Cabral e a sua comitiva e os índios aqui aguardando-os. Olha só, a missão. Em 21 de abril de 1500, o comandante Pedro Álvares Cabral e sua esquadra de 13 embarcações visualizaram o litoral do sul, né, atual estado da Bahia, e desembarcaram no local que foi denominado Porto Seguro. A missão era expandir o território de Portugal, além de descobrir riquezas como ouro, né, e outras especiarias. O primeiro nome dado à nova terra foi Vera Cruz. Logo, né, foi alterado para Província de Santa Cruz, ou Terra de Santa Cruz, como a gente conhece aí pela história. Os documentos de identificação. Né? Por todo o século XVI, entre 1500 e 1601, produziu-se uma literatura informativa, que era composta de relatórios, de tratados, de estudos, diários, e outras formas de escritos, como cartas também, né? Aí, quais eram os objetivos da literatura de informação? Era principalmente descrever a nova terra, traçar um perfil da nova terra, né, para o conhecimento da metrópole portuguesa. Então, era um dos objetivos principais da literatura de informação da época. E as manifestações literárias. Os documentos produzidos durante esse tempo não são considerados literatura artística. Eles são considerados como manifestações literárias, apenas manifestações, como a literatura de informação. O primeiro documento informativo sobre o Brasil considerado a certidão de nascimento do Brasil é a carta escrita por Pero Vaz de Caminha. Então esse documento é conhecido como a certidão de nascimento do nosso país. Os escritores da época, os jesuítas, os que participavam da esquadra de Cabral, quando eles escreviam, eles exploravam, né, algumas áreas, né, do Brasil, né, especialmente na área da geografia, da botânica, da zoologia, para dar essas informações para a corte portuguesa. Caráter científico versus a fantasia. Olha só, apesar do caráter científico que muitas vezes assumem, os textos dos cronistas e dos viajantes estão marcados pelas presenças, ou melhor, pela presença de fantasias de seus autores. Todos eles exploradores europeus que filtravam fatos e dados e às vezes, né,
acrescentava-lhes alguns elementos mágicos e características fantásticas. Isso é próprio dos navegadores, né? Vocês com certeza já estudaram isso em história, especialmente o povo português. Eles costumavam criar, né, histórias para que tornassem mais valiosos os seus feitos, as suas descobertas. E no Brasil, na descoberta do Brasil, não foi diferente. A literatura de catequese. Os jesuítas, orientados pela ideologia da Igreja Católica, cabia a eles o que? A conversão dos gentios de qualquer maneira, mesmo que os padres tivessem que aprender a língua tupi, né? O que acabou acontecendo. E Padre José de Anchieta foi um exemplo disso. Ele aprendeu a língua dos índios para facilitar a catequização dos mesmos. Qual era a fonte, né, de todo o conhecimento? Era a Bíblia Sagrada. Através dela é que eles faziam os sermões para catequizar os índios. Olha aí, a Bíblia, né? Na literatura de catequese, a Bíblia é a fonte de todo conhecimento. A literatura dos jesuítas é bem mais realista que a dos cronistas e viajantes, pois os padres não se iludiam com o Novo Mundo, né, o famoso Novo Mundo, e tratavam o indígena como pecador. Então ele tratava o indígena como pecador, por isso os catequizavam para que eles pudessem aceitar a religião católica, né, imposta na época. Os missionários da Companhia de Jesus. Os missionários da Companhia de Jesus chegaram ao Brasil em 1549, com o primeiro governador-geral, Tomé de Souza. E aqui vocês com certeza já viram na história a questão das capitanias hereditárias, e o primeiro governador-geral foi Tomé de Souza. A missão deles era converter o povo ao cristianismo, converter os índios. Os jesuítas permaneceram no Brasil até 1605. Olha aí a forma de catequizar os índios, os nativos. Os jesuítas ensinavam aos nativos os hábitos europeus, como usar roupas, né, para moralizá-los segundo os padrões da Igreja Católica. Deram especial atenção às crianças, por assimilar os ensinamentos mais facilmente. Então, eles observam que os jesuítas foram os responsáveis pela catequização dos índios, e eles encontraram nas crianças uma forma mais fácil de passar esses ensinamentos cristãos da época. As encenações. Os princípios cristãos católicos foram transmitidos pelos jesuítas por meio de encenações. Eles faziam peças teatrais, tá? Mostrando momentos da vida de Jesus, da vida dos santos. Eles pegavam passagem do Novo Testamento e do Antigo Testamento também, para transformar isso em peças teatrais, para se tornar uma forma mais fácil de os índios entenderem a mensagem. As técnicas de catequese. Os jesuítas aderiram ao canto, ao diálogo, às narrativas, formas bem populares de encantar o público indígena. Então eles procuravam sempre uma forma mais fácil de atingir os índios com a mensagem cristã, com a mensagem da Bíblia. E eles aprimoravam-se em ensinar e também em aprender com eles, né? E aproveitavam o aspecto folclórico da cultura dos nativos, mantendo o idioma em que era concebido. Então, eles procuraram, inclusive, aprender o idioma dos índios. Grande parte dos espetáculos cênicos começavam ou terminavam com danças e cânticos típicos, a fim de envolver
a plateia, ao fim de envolver os índios. Olha aí uma imagem, né, do padre José de Anchieta fazendo a catequização e conversando aí com os índios, com certeza passando a mensagem da Bíblia. Olha aí, o missionário, né, e poeta. Anchieta, ele era poeta, gramático e catequista. Ele chegou a dominar o tupi, né, de tal maneira que chegou a verter o catecismo, as doutrinas cristãs e outras obras, né, para a língua tupi. Ele chegou a traduzir, né, algumas obras para a língua tupi para que ficasse mais fácil de os índios aprenderem. De sua obra constam poemas, autos, cartas, sermões, né, e inclusive uma gramática em tupi. Todo esse conteúdo vocês vão observar no nosso livro, no nosso material, tá? Que é uma forma de você aprofundar o seu conhecimento. Bom, galera, então era isso para hoje e até o nosso próximo encontro.